Enquanto o governo defende não retaliar os Estados Unidos, o projeto de lei que prevê uma reciprocidade, a taxação de Donald Trump, será analisado na próxima semana, próxima terça-feira, no Senado Federal, de acordo com a apuração do diretor de jornalismo da CNN em Brasília, Daniel Hitchner. O texto deve ser votado em duas comissões antes de ir a plenário. Originalmente, o projeto era uma proposta a práticas protecionistas da União Europeia, que usava leis ambientais para justificar a proibição da importação de produtos brasileiros. Mas após os anúncios de Donald Trump, houve uma adaptação nesse projeto de lei para retaliar qualquer tipo de barreira às exportações brasileiras. A Frente Parlamentar da Agropecuária defende a urgência na aprovação dessa proposta. Vamos de análise por aqui. Vitor Irajá tem ali um centrão em peso no Senado Federal, Tereza Cristina, que tem ali uma voz muito potente na comissão e no grupo do agro, que está tentando dar celeridade a esse projeto. Tem uma defesa também, pelo menos um apoio, um aceno do presidente do Senado. O que a gente pode esperar, então, dessas medidas de retaliação, ainda que o governo esteja dizendo que não vai adotar represália? Ju, muito interessante essa apuração do Daniel Hitchner, que mostra, de fato, essa transformação de um projeto que já havia sido discutido em meio a uma outra questão, ali, em meio a um outro imbróglio envolvendo o bloco, o Mercosul, por exemplo, o Brasil, as exportações brasileiras e a União Europeia. Vale um destaque de que, em meio àquelas negociações, por exemplo, que a gente acompanhou do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, os europeus, principalmente o agronegócio europeu, fez muita pressão contra a aprovação desse acordo exatamente pela competitividade dos produtos do agronegócio brasileiro. Havia um temor por parte dos produtores europeus e aí criou-se, portanto, uma série de medidas envolvendo aspectos fitossanitários e também uma garantia de que produtos exportados para o bloco europeu não seriam oriundos de áreas desmatadas, por exemplo, de desmatamento ilegal. Então, agora a gente percebe que esse projeto substitutivo apresentado pela senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, visa, de fato, uma retaliação e uma proteção do agronegócio brasileiro em meio a esse cenário ainda tortuoso. Enquanto isso, o governo tenta se posicionar de uma forma mais equilibrada, diplomática, exatamente temendo que essa guerra das tarifas tem um impacto muito significativo na economia brasileira. Vale um destaque do Bradesco, Ju, que anteriormente, na semana passada, meu computador evidentemente travou quando eu tenho que ler os números, mas aponta que caso o Brasil adote 25% de uma taxa de exportação em retaliação a essas taxações dos Estados Unidos, as exportações do Brasil para os Estados Unidos recuariam 4,5 bilhões de dólares. E o repasse para a inflação ocorreria, de fato, em dois estágios. De acordo com o Bradesco, haveria ali um impacto máximo, potencial de 0,3 ponto percentual no índice de preço ao produtor amplo, que de fato mede essa média de inflação para o produtor, não para o consumidor, como a gente está acostumado aqui, que é o IPCA. Então, é evidente que o governo se preocupa com essa possibilidade em meio, é claro, também, a uma pressão crescente do preço dos alimentos que vem impactando a popularidade do governo Lula. Tanto que já houve uma primeira reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, com um secretário responsável por essas articulações, por essas taxações nos Estados Unidos, e há uma perspectiva de um novo encontro, tentando encontrar um acordo, um senso comum, pelo menos um meio do caminho em torno dessas taxações apresentadas e já colocadas em prática por parte do governo Donald Trump, exatamente temendo um impacto inflacionário que teria uma capacidade de impactar ainda mais a popularidade do governo.